Graça e paz. Bem-vindos ao nosso Café Espiritual, onde falamos do Evangelho na prática. E seguindo nossa programação, vamos falar sobre Setembro Amarelo. Especificamente, vamos mergulhar no universo do esgotamento emocional. Vem comigo! Por uma fase de preocupações em excesso. O mundo vive à base do medo, da insegurança, das incertezas e a falta de esperança. Com a chegada da pandemia, isso se tornou muito mais evidente. E o que acontece? Estamos mais ainda do que antes observando e percebendo ao nosso redor pessoas ansiosas e com quadros depressivos. Estamos cada vez mais suscetíveis a esse tipo de abalo emocional. E os números não mentem. Entre março e abril de 2020, houve um crescimento considerável no número de pessoas com depressão e ansiedade. Facilmente pode acontecer a síndrome do esgotamento emocional, onde os níveis de estresse são altíssimos e de forma intensa e constante, levando a pessoa aos níveis mais altos do seu limite emocional. Existem estudos que comprovam que o estado de tensão elevado mexe no nosso cérebro de forma negativa. Alguns hormônios, como a adrenalina, aumentam os batimentos cardíacos e aumentam a pressão arterial. E a cortisona pode causar um ataque cardíaco em pessoas que já têm problemas vasculares. Então é necessário entendermos que essas tensões e esses níveis de esgotamento provocam, sim, alterações físicas importantes. O interessante de se falar sobre isso é que esses sinais e sintomas apresentados, muitas vezes, é visto pelos de fora como frescura. E tem uma coisa engraçada. Quando a pessoa falece, morre porque tentou o suicídio e conseguiu ter êxito, era uma doença. Coitado, não aguentou. Mas quando a pessoa dá sinais e apresenta várias vezes sintomas que a sociedade percebe, é tido como frescura. Isso tem que acabar. Esses sinais e sintomas são sinais importantíssimos de que tem algo errado. Vamos à leitura do Evangelho. Abra comigo em Marcos capítulo 5, verso 25. Vamos lá? Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despendido de tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a piorar. Quem não conhece a história da cura da mulher hemorrágica? Exatamente. Já parou para pensar o que essa mulher passou? Você que é mulher? 12 anos com fluxo intenso. Já era muito difícil naquela época estar menstruada. Apesar de ser algo do organismo, éramos assim desvalorizadas nesse sentido. Porque era algo fisiológico, algo do corpo da mulher, mas era tida como imunda e ela tinha que se excluir da sociedade até que o fluxo parasse. Já não bastasse a vida dessa mulher sofrendo 12 anos, ela também sofria preconceitos. As pessoas se afastavam dela. E a Bíblia fala que ela gastou tudo o que tinha procurando a cura. E, pelo contrário, além dela não melhorar, ela só piorava. Pois bem, trazendo para os dias de hoje. Às vezes, seu esgotamento emocional não é de um fluxo sanguíneo em excesso. Às vezes é no seu trabalho. Às vezes você tenta aquela promoção, tenta aquela oportunidade profissional e nada acontece. Às vezes é no campo emocional. Você tenta encontrar a metade da sua laranja e nada acontece. São inúmeras decepções em que você vem sofrendo ao longo dos anos. Enfim, uma doença grave tem te esgotado pelo tempo que você vem sofrendo com dores. Isso tudo são gatilhos, são experiências que despertam em você sinais e sintomas de que algo não está bem. Tudo isso que eu mencionei mexe com o emocional e com o psicológico de uma pessoa.
E muitas vezes você não tem algo específico para falar, mas você é aquela pessoa que está esgotada e que demonstra sinais pelo seu corpo. Sabe, aquela pessoa que vive mordendo o cantinho da boca, aqueles dedos batendo na mesa, aqueles pés trêmulos, aquela dor de estômago que não passa, aquele refluxo que aparece, a insônia ou até mesmo a outra ponta extrema do sono, que é dormir demais, sem hora para acordar e não tem vontade de sair da cama. É como se os sinais falassem por você, mas você precisa falar. Coração não é gaveta para você guardar tudo. Digo e repito, verbalize, fale, divida a sua dor. O peso vai ficar mais leve quando você divide a dor com alguém. Voltando àquela mulher do Evangelho, existem duas características daquela mulher que nos chama atenção e vale como exemplo. Primeiro, ela não se isolou. Ela foi buscar ajuda no meio da multidão, porque ela acreditou que ali era a última esperança dela. E segundo, ela não desistiu de lutar, mesmo em meio às dores, às dificuldades. Ela persistiu na única esperança que ela tinha, que era Jesus. Voltando à palavra, Marcos 5, verso 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. Ela conseguiu extrair de Jesus virtude, porque ela persistiu no que ela queria. Verso 30. E logo Jesus, percebendo em si, mesmo que sairia dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Pulei para o 33. A mulher atemorizada e trêmula tinha consciência do que nela se havia operado. Veio e prostrou-se diante dele e falou a verdade. 34. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre de todo mal. Ela provocou o milagre. E fica aí mais comprovado que quando as forças nossas são insuficientes, Jesus age a nosso favor. Peça socorro a Jesus. Como? Com a sua oração, com a sua súplica, com o seu choro, com as suas lágrimas. Se é a última porta, se é a última esperança, se você só tem encontrado o preconceito do lado de fora e as mãos são mais para apontar do que para acolher, se jogue, se lance, foi o que ela fez. Para ela poder tocar as vestes de Jesus, ela se jogou sem medo. Não tenha medo. Vou dar umas dicas para você, para que você evite esse esgotamento. Primeira dica: organize-se. Organize sua vida. Para de ficar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Não fomos preparados para isso. Se você vê que está te fazendo mal esse excesso de atividades, coloque prioridades na sua vida. Segundo, aprenda a dizer não. Não posso, não quero, não devo, não estou afim. Por que não? Pense em você. Se algo vai colocar em risco a sua saúde emocional, diga não. Se permita falhar. Você erra, você não é perfeito. Entenda que até os erros que acontecem, que você comete, vão te fazer crescer. Você não é 100%. Então permita isso. Imponha limites a você mesmo. Quando você diz não a alguém, você impôs limite para aquela pessoa e para você. E outra coisa, relaxe, desconecte. Sempre que puder, desliga o Wi-Fi, saia das redes. Fique naquela caixa do nada, onde você vai relaxar e abaixar seus níveis de adrenalina. É necessário, todos nós precisamos. Não perca a sua fé. Quando você estiver limitado, necessitado de uma intercessão, aí é que Jesus vem na sua vida. A força que falta em você é Ele quem assume. Por isso, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que você está vendo. Porque no plano espiritual, a sua bênção já chegou, você já conquistou.
Então é pela fé que você tem que viver. Eu convido a você a ler comigo uma passagem do Evangelho que para mim é uma injeção de ânimo. Vamos lá? Filipenses 4, versos 6 e 7. É Jesus falando para você e para mim. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, além de nós não estarmos ansiosos, nós devemos levar nossos pedidos a Jesus já agradecendo, com a certeza de que vamos conseguir tudo, porque a paz que excede o entendimento vem através dele e da palavra dele. Eu vou ficando por aqui. Espero que essa mensagem tenha acrescentado algo na sua vida. Na falta de uma companhia, de um intercessor, de um amigo, de alguém para te ouvir, não se esqueça, 188, Centro de Valorização à Vida. Não faça nada na loucura, no calor do sofrimento e da dor. Nós reconhecemos e validamos a sua dor e queremos te ajudar. Você não está sozinho. E quando faltarem suas forças, quando faltar energia, quando faltar vontade de viver, aí é que chega o poder de Deus na sua vida e a força dele para te ajudar. Não perca a sua fé.